Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje eu quero compartilhar uma outra experiência com vocês que eu vivenciei há mais de um ano atrás, mas eu acho interessante contar sobre ela para vocês porque ela teve muita conexão com a experiência da ayahuasca, né? Com a minha experiência com a ayahuasca. Então, as duas experiências tiveram muita relação e essa experiência que eu vou contar para vocês foi a primeira vez em que eu vi o meu ego como uma coisa separada de mim. Eu vi que esse monstro, que essa sombra que a gente tem dentro da gente, ela é independente e ela atua sozinha, de maneira sozinha. Então, a gente não pode se identificar com ela para que ela não tenha poder sobre a gente. E essa experiência que eu vou contar para vocês, eu vivenciei ela enquanto eu estava fazendo o uso do audiobook do Livro Tibetano dos Mortos. Esse livro, ele é um guia espiritual, né? Ele é um livro muito antigo, né? Foi feito pelo budismo tibetano e ele tem a intenção de guiar as almas das pessoas que morrem, né? Para a luz, né? Ajudar elas a passarem por esse período entre a morte e o próximo renascimento da maneira mais transparente, da maneira mais iluminada possível, para que a próxima reencarnação dela, ela consiga ou subir para um outro plano, né, passar para uma outra dimensão mais elevada, ou então que ela não venha com tantos karmas e tantas coisas para limpar na próxima encarnação. Então, o livro, ele narra ali, né, quais seriam os estágios pós-morte que as almas vão passar, que são os bardos. Então, os bardos são os estágios intermediários entre a morte e o próximo renascimento. Na cultura budista, o que acontecia? Quando uma pessoa ela falecia ou quando tinha alguma pessoa muito doente, um monge fazia a leitura desse livro para a pessoa, para ir guiando a alma dela para que ela conseguisse chegar à luz, né? Chegar na iluminação. Então, ele é como se fosse um guia de iluminação, sabe? Narrando dentro, né, do período pós-morte. Mas fazendo uso desse livro, né, enquanto você está vivo, conscientemente, esse livro ele promove uma expansão de consciência enorme, porque todo livro ele deixa muito claro que tudo o que você está encontrando nesse período pós-morte, ele nada mais é do que projeção dos teus próprios pensamentos, das tuas próprias crenças. Então, aquilo que você acredita, que você vê como uma realidade, como um fato, como uma verdade, ele se manifesta nesse período. E é a mesma coisa aqui na Terra, né? Tudo que a gente vê, tudo que a gente vive, ele é uma manifestação dos nossos próprios pensamentos. Então, ele é um livro muito, muito interessante e vale a pena a leitura. Então, eu estava fazendo o uso do audiobook, né? Tem um vídeo no YouTube que narra alguns desses bardos, né? Que a alma passaria, né? Só que o que acontece? O livro todo ele é baseado na cultura budista, né? Então ele narra os ritos e os rituais, as cerimônias e as situações de acordo com o que uma pessoa daquela religião passaria. Vamos supor que um cristão fizesse a leitura, né, desse livro. O que ele poderia encontrar nesses bardos seria as definições de céu, de inferno, de purgatório, né? Enfim, aquilo que a religião, que ele carrega da sua religião. Então, o livro ele narra de acordo com o budismo tibetano, mas ele é um guia muito prático para a gente entender como que a gente deixa a identificação com essas formas de pensamento e se concentra na luz clara primordial no livro, né? Ou a iluminação, ou Deus, enfim. Então eu estava fazendo uso do áudio que narrava alguns desses estágios, né? Desses bardos. E foi essa experiência que eu vivenciei ela na primeira vez em que eu ouvi esse áudio. Então, assim, por isso que eu fiquei mais surpresa e eu achei mais interessante ainda, né? Porque foi a primeira vez que eu ouvi e o meu ego estremeceu. Meu ego ficou com muito medo e tentou de todo jeito me impedir de ouvir, né? Mas não deu certo. Então, o que aconteceu? Eu coloquei o áudio para dormir, coloquei os fones de ouvido e liguei o áudio. Então, enquanto eu estava dormindo, eu deixei o áudio ligado e estava escutando, né? Eu tenho feito muito isso, né? Isso é, digamos, que um processo de modelagem da minha guru, né? Que ela narra, que ela faz, que ela ouve vários audiobooks dessa maneira, que ela escuta enquanto está dormindo, porque dessa maneira ela sabe que o subconsciente dela está absorvendo aquelas informações. E aí eu comecei a utilizar essa prática também. E quando eu coloquei o audiobook do Livro Tibetano dos Mortos,
Já na primeira frase ali, na primeira parte da narração, eu já fiquei com um pouco de medo. Porque, só que na verdade não era eu, né? Quero que vocês entendam que quando eu falo medo, quando eu falo, enfim, dessa questão do ego, é uma coisa separada de mim, né? Hoje eu entendo, né, que não era eu que estava com medo, era o meu ego que estava com medo. Porque já nas primeiras frases do livro, ele fala o seguinte: o teu nome e o teu ego estão em jogo de acabar. Então, é de estremecer o ego mesmo, né? Porque o que acontece? Eu tenho total consciência de que a gente não morre, né? O corpo, quem deixa é o corpo físico, mas a nossa consciência é muito maior do que esse corpo físico. E a nossa vida é eterna, é imortal, né? Então, beleza, né? Fiquei com um pouco de medo ali, mas deixei o áudio rodando e dormi, né? Consegui pegar no sono. E aí, o que aconteceu? Eu despertei, né? Foi uma sensação muito parecida com uma paralisia do sono. Então, sabe quando você tá dormindo e aí você desperta, mas você não consegue abrir os olhos, você não consegue se mexer, você fica paralisado mesmo, mas a tua consciência sabe o que tá acontecendo. E aí eu despertei, não consegui me mexer, e eu senti duas mãos, como se fosse, né, duas mãos muito fortes, assim, grandes, segurando a minha cabeça, e elas apertavam, assim, a minha cabeça com raiva, sabe? Era muita raiva. E chacoalhavam, assim, tentando me acordar. E aí, eu não acordei, eu senti aquilo, era um tremor, assim, uma pressão muito forte. E aí, aquela pressão, assim, na minha cabeça, e de repente foi pro meu corpo inteiro. Eu senti o meu corpo inteiro, assim, pressionado. E aí, como eu não acordei com isso, o que aconteceu? Eu tava consciente, dentro da minha cabeça, né, dentro do meu plano mental, tava tudo escuro, e eu comecei a ouvir muitos gritos, muitos gritos. O meu ego começou a gritar. Ele tava enfurecido por eu estar escutando aquele áudio. Então, o que acontece? Eu via como se fossem... Na verdade, eu não conseguia ver as pessoas, mas eu ouvia gritos de várias pessoas, tipo, como se fosse uma cidade caótica, sabe? Imagine uma multidão, assim, com milhares de pessoas e um caos, assim, todo mundo gritando, enfurecido, com raiva, xingando, desacatando uns outros, enfim, aquele caos, sabe? E eu fiquei ouvindo esses gritos na minha cabeça. E eram tantos gritos, era como se fosse o meu ego ao longo de uma vida inteira. Todos aqueles pensamentos que eu tinha contra os outros, os julgamentos, tudo aquilo gritando na minha cabeça. E uma hora e eu tava só assistindo aquilo. Então era como se eu fosse o observador vendo o que estava acontecendo ali. E aí eu pensava assim, nossa, vai acordar o Rafa, né? O meu companheiro que estava dormindo do meu lado. Eu pensei assim, meu Deus, daqui a pouco vai acordar ele porque tá muito alto. Era um barulho muito alto e representava que até ele podia estar ouvindo aqueles gritos. Então, era um barulho assim muito muito interessante porque eu sabia, eu tinha consciência de que aqueles gritos eram os gritos do meu ego. Ele estava enfurecido e desesperado por eu estar aprendendo, por eu estar me aprofundando. E aí depois que passou esses gritos, né, ficou um tempinho ali ouvindo esses gritos, era como se tivessem várias pessoas, tipo uma pessoa aqui do meu lado, uma pessoa aqui, uma na minha frente, tudo, como se fossem várias pessoas gritando ao mesmo tempo, enfurecidas. E aí passaram esses gritos, e aí eu senti de novo as mãos na minha cabeça, aquela pressão forte, assim. Era como se pegasse a minha cabeça inteira, então era como se fossem mãos grandes, e a minha cabeça inteira tremia, assim. Claro, né, isso mentalmente, porque eu tava imóvel, né, eu tava adormecida. E aí eu senti de novo aquela pressão, parece que com muita raiva. Hoje eu vejo a situação como se o meu ego tivesse com tanta raiva de mim que ele pegasse minha cabeça e fizesse assim, sabe, apertasse. E aí depois que ele fez essa segunda vez, essa pressão, eu acordei. E aí eu acordei e eu olhei assim e pensei, nossa, o que será que aconteceu, né? Fiquei um pouco preocupada, pensei, né, será que apareceu alguma entidade, alguma coisa? Mas eu sei que não, eu sei que aconteceu tudo dentro da minha cabeça. E aí depois eu voltei a dormir tranquilamente, né? Passou. E aí eu pensei, já que o meu ego não tá gostando, então a gente vai continuar, né? Se o ego não tá gostando, então é sinal de que eu tô no caminho certo. E aí, então, eu continuamente, até hoje, né, mais de um ano depois, eu com muita frequência, quase todas as semanas, eu escuto
durmo ouvindo o Bardo Todó, durmo ouvindo o livro tibetano dos mortos, esse mesmo áudio. E eu nunca mais tive experiência nenhuma com esse áudio, foi só essa primeira experiência mesmo. E aí o que é legal é que nos comentários desse vídeo tem várias pessoas contando as suas experiências, né? Algumas experiências foram muito tranquilas, algumas outras experiências foram um pouco mais intensas, que nem a minha. Então, cada pessoa tem uma experiência diferente, né? Cada um vai viver uma coisa diferente. Mas eu, assim, eu fiquei maravilhada, eu realmente amei essa experiência, porque eu vi que ali eu incomodei o meu ego e aí eu pude ver que o meu ego ele é independente, né? Aqui os pensamentos ruins, as sensações ruins que ele me provoca, não são minhas, né? Teve um vídeo da minha guru, da minha mentora, na verdade, que ela falava sobre isso, que os pensamentos eles existem independente de você pensar ou não. Então não é você que pensa o pensamento, é o pensamento que pensa você. Porque os pensamentos eles vão passando, né? Existem formas de pensamento que são a partir das nossas crenças, dos paradigmas da sociedade, que elas existem. É como se a gente não pode ver, mas é como se tivesse cheio de pensamentos aqui. E o que eu me conectar, o que eu me identificar, vem para mim. E foi mais ou menos essa a sensação que eu tive quando eu, né, refleti um pouquinho ali sobre a minha experiência com esse áudio. Porque era uma coisa independente, aqueles gritos, o falar mal do outro, ou julgar o outro, pensar mal sobre mim mesma, tudo isso é uma coisa que não é minha, né? É o meu ego. E eu pude ver muito bem isso, porque eu estava observando e o meu ego estava fazendo um caos lá, fazendo um alvoroço. E então, assim, foi muito interessante por causa disso. Não posso dizer que eu recomendo o uso desse áudio para qualquer pessoa, né? Principalmente para quem tem uma crença religiosa muito forte. O que eu posso dizer assim é estude, procure, né? Procure conhecer mais, procure se aprofundar nos assuntos, procure ler o livro talvez antes, né? Para você ir aos poucos limpando as crenças religiosas. Eu, graças a Deus, nunca tive crenças religiosas fortes, nunca tive aquela imagem de céu e inferno que a igreja sempre comenta, sempre fala, né? Sempre nos ensina. E sou da igreja católica, mas nunca tive essas crenças fortes, enraizadas tão fundo. Então, para mim, a minha experiência foi essa. Pode ser que para alguma pessoa que tenha crenças mais profundas, que a experiência seja diferente, que traga um pouco de medo, enfim, né? Cada pessoa vai ter uma experiência que precisa ter para conseguir evoluir. Então, né, de maneira alguma eu quero incentivar, né, até mesmo durante o vídeo da ayahuasca, né, minha intenção não é incentivar ninguém a fazer o mesmo passo a passo que eu tô fazendo, porque né, são várias coisas que interferem e né, tudo muda de uma pessoa para outra, mas fica o meu conselho, né? Se você se interessou, se você achou, né, se interessou pelo assunto, tem curiosidade de saber mais, recomendo que você faça a sua pesquisa, né, e também vai viver as suas próprias experiências. Mas, assim, a gente sempre tem que lembrar que o nosso ego, ele é uma coisa totalmente independente da gente, né? E até na cerimônia da ayahuasca isso ficou muito claro pra mim, né? Porque depois que eu passei por esses bardos, que eu passei por esses estágios, durante a minha experiência na consagração com a ayahuasca, eu consegui ver o meu ego totalmente independente de mim, né? E essa experiência com o audiobook foi, digamos assim, o pontapé inicial para que eu conseguisse chegar então na experiência e ter aquela vivência que eu tive. Então, e o mais interessante é que vou contar para vocês. Eu já tentei gravar esse vídeo contando da minha experiência com o Bardo Todol mais de 5 vezes. Acho que deve ter feito já essa deve ser a 8ª vez que eu tô tentando falar e contar essa experiência para vocês. Então, para você ver que ainda existem alguns sabotadores dentro de mim que estão tentando me impedir, né, de estar compartilhando essa experiência, mas tô insistindo e vou continuar porque eu quero cada vez mais estar expandindo e mostrar para vocês que é um caminho, não vou dizer fácil, mas que é um caminho possível para todo mundo, né? A expansão de consciência ela é um caminho maravilhoso, mas a gente não pode ter medo da catarse, a gente não pode ter medo das ações que o nosso ego tenta tomar para nos impedir, né? Porque, por exemplo, essa pressão que eu senti na minha cabeça não foi uma coisa confortável, né? Não foi uma coisa agradável que eu senti. Mas se eu ficasse com medo, se eu
né, de alguma maneira me assustasse e vinculasse essa experiência, né, isso que eu senti com o que eu estava aprendendo, isso dali podia ter sido ali, ó, podia ter fechado a porta da minha expansão e aí eu poderia ter parado ali, né? Então, mesmo que eu tenha ficado com um pouquinho de medo, mesmo que não tenha sido agradável, eu pensei, não, se não tá agradável, então é por aqui que eu vou, né? Então, tá certo, eu vou continuar. E continuei fazendo uso e não tive mais experiências assim, né? Acho que essa foi uma das experiências, assim, mais... não vou dizer assustadoras, mas foi uma experiência, assim, mais inesperada que eu tive, né? Dentro desse meu processo de expansão de consciência. Então, né, fica aqui o meu relato e se de repente você já ouviu esse áudio ou já leu o livro e teve uma experiência diferente, compartilha também, né? Acho que todo mundo que se interessa por esse assunto vai querer saber. É muito bacana a gente ter essa troca de informações aí, tá bom? Então, até a próxima, pessoal!